Boa noite. A gente começa essa edição falando do atrevimento de bandidos e de como isso afeta a população. Uma unidade básica de saúde na zona leste de Manaus teve os fios elétricos furtados e está sem funcionar por falta de luz desde o fim de semana. Hoje, os pacientes que foram ao UBS voltaram para casa sem atendimento. A unidade básica de saúde Ivone Lima amanheceu às escuras. Aqui, várias pessoas deveriam ser atendidas, mas nada funcionou. A falta de luz foi provocada pelo furto de fios elétricos. Os ladrões levaram parte do fio terra da unidade, o que provocou um curto-circuito desde o fim de semana. Este daqui é um dos fios que foi deixado pelos ladrões. A gente observa que é um fio de cobre e eles amarraram uma espécie de linha para poder puxar esse cabeamento. Não deu certo, o fio rompeu e acabou sendo deixado aqui mesmo. A equipe da Secretaria Municipal de Saúde fez uma vistoria e informou que a energia iria ser restabelecida ainda na tarde desta terça-feira. Quem foi até o UBS voltou para casa mais cedo. Vim pegar um exame, que elas disseram que estava marcado para hoje, né? Mas cheguei aqui e disse que não está resolvendo porque está sem energia. Agora eu vou embora para casa sem meu remédio, sem eu tomar meu remédio. Esta mãe veio do Coroado e não pôde vacinar a filhinha. É longe, né, para vir com o bebê no colo, pegando ônibus, gastando dinheiro com passagem, né? Aí chega aqui não tem. A Secretaria Municipal de Saúde informou que equipes da Amazonas Energia e de Engenharia Elétrica da Sensa realizaram a troca dos cabos para restabelecer os serviços. Afirmou ainda que todos os pacientes tiveram suas consultas reagendadas e os casos de urgência foram transferidos para outras unidades. A previsão é que até amanhã o atendimento seja normalizado. Um grupo de pessoas resolveu hoje de manhã ocupar uma parte do canteiro central da Avenida das Flores, próximo ao conjunto Viver Melhor, na Zona Norte. Segundo os manifestantes, eles não têm onde morar. Por alguns minutos, eles atrapalharam o trânsito nesse trecho da Avenida das Flores, na Zona Norte. E o pedido era um só. Queremos moradia! Queremos moradia! Os manifestantes afirmaram que estão no cadastro da SUAB, mas nunca foram atendidos. Minha casa queimou desde 2008. Fiz inscrição na SUAB, até hoje não tem resposta. Esse aqui é da Defesa Civil, que foram lá, fizeram a inscrição, não tem resposta. Esse aqui foi que queimou todas as minhas coisas. Até hoje, desde 2008 até agora, não tem resposta. Eu, principalmente, tenho inscrição na SUAB, já está com mais de 10 anos e até hoje não fui, entendeu? Presenteada com a casa, né, que dizem que é o presente, mas até agora nada. Por aqui já tem fogão a lenha improvisado, barraca com colchão e a cada momento aparece alguém procurando um espaço. A cobertura com lona, os sacos no chão forrando. Essa aqui é a moradia provisória dos manifestantes que estão aqui na Avenida das Flores, atrás do bairro Santa Etelvina, próximo ao Viver Melhor, e dizem que só saem desse lugar depois que forem atendidos com moradias. Esse lote aí, nós estava aí, nós quebraram 3, umas 4 vezes já, então a gente está precisando de um lugar para morar. Nosso tempo aqui não tem tempo determinado pra gente. A gente quer receber uma resposta, a gente quer receber algo, porque a maioria desse povo aqui, tudinho aqui, ó, tudo tão necessitado, não, ninguém aqui tá brincando de querer ser invasor, de querer uma terra para querer passar pros outros, não. Nós estamos aqui pela necessidade de ter algo. Olha, nós procuramos a SUAB para saber sobre as reclamações dos manifestantes, mas até o fechamento dessa edição não tivemos nenhuma resposta. A crise do sistema prisional, superlotação nas penitenciárias, o debate sobre a eficácia da recuperação dos criminosos antes de voltar ao convívio social. Essa semana você vai acompanhar uma série de reportagens que mostra como é a vida dos detentos que vivem nos presídios de Manaus. A dificuldade para ajudar na ressocialização do preso começa na falta de estrutura nos prédios onde eles cumprem pena. O que eles precisam para sair do crime? Você confere a partir de agora na reportagem de Teia Morel e Mauro Moraes. Uma instituição centenária que tem capacidade para 280 pessoas e abriga mais de 340 presos. Em
1906, a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa foi inaugurada. A unidade, naquela época, chegou a ter cerca de 130 presos. Muita gente entrou aqui e nunca mais saiu. Hoje, a realidade é bem diferente. Os presos que estão aqui aguardam julgamento. São presos provisórios e podem sair a qualquer momento. O sistema tenta manter alguns encarcerados o menor tempo possível nestes corredores. Com um breve passeio pelo prédio, dá para entender o porquê. Já não é possível manter o edifício habitável. A gente observa fios expostos e infiltrações. Esta é a sala de música. Em dias de chuva, é impossível a realização das aulas. O teto parece que vai desabar a qualquer momento. A única sala reformada recentemente na Vidal Pessoa é essa. Aqui acontecem as audiências de custódia. O primeiro contato entre o juiz e o detento pode ser feito até pela internet. A audiência de custódia realizada por videoconferência, ela tem o intuito de melhorar a logística, porque nesse sentido o interno não vai precisar se dirigir ao Fórum Enoque Reis para realizar a audiência de custódia. Mesmo assim, ainda entra mais gente do que sai. A cada dia, o sistema recebe em média 25 pessoas e somente 20 saem das prisões. E não adianta o governo só construir presídios, porque não é a solução. As soluções são muitas e para isso a gente tem que trazer outras instituições, como o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública. O que nós temos que fazer é tentar acelerar as audiências dos presos para que só possa estar encarcerado aquele que efetivamente precisa estar encarcerado. E é claro que isso passa diretamente hoje pela Constituição em nosso Estado das audiências de custódia distribuídas para todos os DIPs, porque o juiz e o promotor vão ter acesso diretamente à pessoa que está sendo presa e aí sim vão determinar se é o caso da pessoa estar encarcerada ou não. As penitenciárias deveriam servir para punir e recuperar. Mas como isso pode acontecer quando 20 pessoas dividem um espaço como este? Na cela de 3x4, já houve detentos dormindo empuxadinhos no teto. Hoje, cada cubículo abriga apenas 4 pessoas. De dia, eles circulam livremente pelos pavilhões. Com a saída de quase 600 homens que superlotavam esta cadeia, a vida melhorou por aqui. O que mudou aqui entre nós foi o respeito, a humildade um pelo outro, a transparência entre nós aqui, a gente puxando essa cadeia de boa, sem estar dando trabalho para ninguém, sem prejudicar ninguém. Aqui é um respeito um pelo outro e a gente pretende continuar assim. A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa tem um prédio antigo e vulnerável, que deve ser desativado até o fim do ano. A previsão é que aqui funcione um museu. Por essa porta, em vez de presos, vão passar visitantes e a Vidal Pessoa vai estar de portas abertas para o público. Se até o prédio antigo e deteriorado pode ter um destino diferente, por que não a vida dos homens que passaram por aqui? Existem muitas histórias que se encerraram entre estes muros, de homens que nunca mais encontraram a liberdade. Quem ainda vive entre essas grades sabe que precisa de oportunidades para ter o futuro restaurado. Eu vou fazer o meu melhor, vou correr atrás do meu trabalho, vou correr atrás, porque desistir jamais. E para desistir é para perdedor, né? Para quem quer vencer na vida como eu, já sofri, já passei pelo que eu passei, hoje em dia eu quero uma vida diferente. Somos nós a sociedade, somos nós a comunidade que produzimos o infrator, que produzimos o criminoso. Porque nós, em algum momento, falhamos e não conseguimos dar o básico para ele, de educação, o básico de amor, o básico de saúde. Essas pessoas, quase nunca ninguém acreditaram neles. E se alguém acredita, é bem provável que eles aproveitem a oportunidade. Para a sociedade, muitos de nós não tem jeito, mas aqui muitos vão sair daqui já como profeta de Deus, pais exemplares, né? E aqui não é o fim, aqui é o começo de uma nova história. E amanhã você vai conhecer histórias de detentos da Anísio Jobim que deveriam estar cursando a universidade. Conversamos com mulheres condenadas que encontraram respostas na leitura.
4 homens, sendo 3 peruanos, foram presos hoje transportando quase 40 quilos de drogas no centro da cidade. De acordo com a investigação da polícia, a mercadoria veio do município de Tefé e seria distribuída em bocas de fumo de Manaus. Um adolescente foi apreendido por suspeita de envolvimento em roubo de moto. Mas a polícia descobriu a participação dele e de outros comparsas em um assalto à casa de um empresário na estrada BR-174. Isso porque toda a ação foi registrada por eles em fotos e selfies. Um adolescente de 17 anos também foi detido e agredido por populares depois de tentar roubar um celular na Avenida Grande Circular, na Zona Leste. O espancamento só terminou com a presença da polícia, que encontrou uma arma com o suspeito. O mercado imobiliário de Manaus fechou março com um aumento nas vendas. Mais de 10 imóveis foram vendidos por dia no mês passado. O dado faz parte de uma pesquisa divulgada hoje na cidade. A gente fala agora ao vivo com a repórter Samira Benoliel sobre esse assunto. Boa noite, Samira. O que motivou essas vendas nesses tempos de crise? Olá, Amanda. Muito boa noite para você e para todos que nos acompanham. Olha, segundo a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, o que motivou esse boom nas vendas foi um incentivo das empresas. Só para você ter uma ideia, em março, mais de 10 imóveis foram vendidos por dia, como você falou, movimentando aí mais de 90 milhões de reais com a venda de 310 unidades. O bairro com o maior número de vendas foi o Santa Etelvina, na Zona Norte, com 77 unidades vendidas, seguido da Ponta Negra, na Zona Oeste. A pesquisa feita pelo mercado imobiliário mostrou também que hoje o metro quadrado mais barato em Manaus fica também no Santa Etelvina e custa R$ 3.201. E o mais caro no Adrianópolis, no valor de R$ 7.944. A média do preço do metro quadrado em Manaus ficou entre R$ 4.583. O bairro Adrianópolis continua sendo o que mais possui unidades disponíveis para a venda, no total aí de 775. Hoje, mais de 3 mil imóveis estão disponíveis no mercado e a expectativa, Amanda, é que os novos lançamentos imobiliários favoreçam a construção civil aí nos próximos meses. Volto com você. É o que a gente espera também, um aquecimento nas vendas e uma diminuição do valor, né? É sempre bom para o consumidor. Muito obrigada pelas informações, Samira. Daqui a pouquinho eu volto a falar com você, porque agora a gente vai dar uma olhada no trânsito pela cidade. Essa é a Avenida Codajás, no cruzamento com a Marquês da Silveira, ali próximo ao Colégio da Polícia Militar, no Petrópolis. A gente vê um engarrafamento bem grande por ali, um grande fluxo de carros nesse momento, os carros parados na pista. Então, é bom evitar, se você tiver que passar pela Codajás, tentar um caminho alternativo para não ficar parado no trânsito. Agora, uma boa notícia para a economia e para o turismo local. Empresas aéreas voltam a operar voos direto de Manaus para várias cidades do país nos próximos meses. Rio de Janeiro, Boa Vista e Belém são alguns dos destinos confirmados. Os pontos turísticos não estão como antes, nem o aeroporto. O número de pessoas que visitam a cidade reduziu no último trimestre. De acordo com a Infraero, a quantidade de voos internacionais diminuiu mais de 35% e os domésticos caíram 9% no Amazonas. Dificuldade sentida principalmente pelo setor de hotelaria. Hoje, os hotéis da cidade têm 6 mil apartamentos, mas a ocupação média atual é de pouco mais de 1.000 por mês. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Hotéis, os preços das diárias já foram reduzidos, mas a queda das atividades do polo industrial também acabou afetando o setor hoteleiro. Manaus é uma cidade totalmente diferente das outras, nós estamos ilhados, o acesso nosso é muito limitado. Com a retirada desses voos, nós ficamos mais distantes das outras cidades, as opções para você chegar ou sair da cidade ficaram muito limitadas e com isso afeta diretamente a hotelaria, o turismo, de modo geral. O problema ficou ainda pior com a redução dos voos diretos com saída de Manaus. A venda de pacotes turísticos caiu 40%. E o turismo no Amazonas também parece não estar atraindo muita gente. O número de visitantes diminuiu em 30%, segundo a Associação de Agências de Viagens. E essa fase, eu acredito muito que vai passar, né? E nada impede que todos esses voos que saíram volte para a nossa praça, volte para nos atender.
Agora, desde que seja um momento de equilíbrio, que inclusive os passageiros consigam viajar com a intensidade que antes voavam, né? Para justamente justificar esse negócio na nossa cidade. A boa notícia é que alguns voos diretos devem retornar ainda esse ano. É uma notícia de primeira mão. Então, nós retomaremos aí uma frequência para Miami com a TAM, teremos 2 frequências para o Rio de Janeiro, teremos de volta o nosso voo para Boa Vista, teremos de volta mais 2 frequências, ou seja, mais 2 frequências para Brasília, porque nós tínhamos perdido mais 2 frequências. Retomaremos aí mais 3 frequências para São Paulo, porque tínhamos perdido 3 frequências. E estamos agora numa negociação com a TAM para que nós tenhamos 3 frequências para o Rio e não só 2. E mais, retomamos mais 2 frequências para Belém. Enquanto isso, a solução para incentivar o turismo é trabalhar com promoções. Temos uma super promoção essa semana de Miami ida e volta $100, né? Imagina você, Miami ida e volta $100. Então isso quer dizer que Manaus está sendo atendida por essas empresas aéreas a nível internacional. A revitalização do centro da cidade também deve atrair o turista durante os Jogos Olímpicos. O prefeito investiu bastante na revitalização do mercado do Lisboa, da segunda etapa da Ponta Negra. Estamos fazendo agora a revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro, que se coaduna com projetos com planejamento estratégico, ainda que é de revitalização do centro. O turista, durante a Copa do Mundo, ficou no centro de Manaus. E a Prefeitura de Manaus investe bastante na revitalização desse centro, porque tem um forte apelo para o turismo. E durante a reunião entre representantes do governo com a TAM, ficou definido que a companhia vai voltar a operar semanalmente com as seguintes rotas: 1 voo para Miami, 19 voos para Brasília, 17 para São Paulo, 2 para o Rio de Janeiro, 3 voos para Boa Vista e 7 voos para Belém. E quem usa muito cartão de crédito deve ter cuidado para não extrapolar os limites e se endividar. No Manhã no Ar desta quarta-feira, Adriane Diniz fala sobre como controlar os gastos com o cartão e fugir dos juros altos. Confira os destaques. Boa noite, Amanda, e você que acompanha o A Crítica na TV. Nessa quarta-feira é dia de falar de economia no Manhã no Ar. No quadro Na Ponta do Lápis, a gente vai mostrar que o uso do cartão de crédito feito de forma incorreta pode ser bem prejudicial para a vida financeira. Além disso, o consumidor deve estar atento aos juros cobrados pelo cartão. E olha, esses juros são bem altos, então é muito importante não pagar o mínimo, fazer o possível para conseguir quitar a sua parcela ou até mesmo evitar o uso. Tem também a movimentação ao vivo do RC Coop nas principais avenidas da cidade e as notícias mais importantes do dia você acompanha aqui. Eu espero todos vocês a partir das 6 horas. Até lá. Não perca. E você já declarou o seu imposto de renda? Olha, ainda faltam 10 dias para acabar o prazo, mas é bom não deixar para a última hora. Isso porque mais da metade dos contribuintes ainda não entregou o documento. Sobre esse assunto a gente volta a falar com a Samira. Samira, quem deixar para a última hora corre o risco de não conseguir enviar a declaração se o site estiver congestionado, por exemplo? Corre sim, Amanda. Por isso é que os contribuintes precisam ficar atentos aos prazos e aproveitar essa semana aí de feriado, que tem mais um tempinho, para fazer a declaração. A gente conversa agora com o Leonardo Frota, que é o delegado da Receita Federal, que vai trazer mais informações para a gente. Quem não declarar o imposto dentro do prazo, quais penalidades vão sofrer? Bom, o contribuinte fica sujeito a uma multa, o valor mínimo de R$ 165,74, é uma multa que é 1% do valor do imposto devido na declaração. Se ele demorar muito para fazer a entrega dessa declaração também, o CPF dele vai ficar com a pendência de regularização e ele fica impedido de retirar empréstimos e realizar operações financeiras. Muita gente deixa para a última hora mesmo? Sim, nós temos, especialmente esse ano, a gente tem observado que o ritmo está um pouco mais lento, né? Faltam apenas 10 dias para encerrar o prazo e mais da metade dos contribuintes ainda não entregaram a declaração, né? No final dessa terça-feira, nós estamos aí com 47% apenas de contribuintes que declararam. E aí corre esse risco, né, do site ficar congestionado realmente? Sim, nós temos aí um feriadão, né, agora nessa quinta e sexta-feira para muita gente, então muitos devem estar programando alguma atividade com a sua família e aí quem deixar para a última semana pode ter algum problema de ordem técnica na transmissão da declaração. Para quem ainda não se ligou, quem deve declarar?
Bom, principalmente aqueles contribuintes que receberam ao longo de 2015 o valor de R$ 28.123, né? Quem tem patrimônio superior a 300 mil ou quem recebeu rendimento isento não tributável acima de R$ 40 mil. Que gera aí deduções no... Aqueles contribuintes que têm dependentes, né, os filhos menores, a esposa, quem teve despesa com educação, com saúde, despesas médicas, né, ele pode utilizar esses valores para reduzir o imposto que ele tem a pagar. Onde que a pessoa pode declarar o imposto? É pelo site da Receita? Hoje o contribuinte consegue fazer a declaração através de um programa gerador que ele baixa no seu computador, mas também consegue baixar esse aplicativo nos smartphones e tablets. E para quem tem certificação digital, consegue fazer diretamente no site da Receita Federal. Quais são os documentos necessários que eles não podem esquecer realmente de colocar? Especialmente os comprovantes do recebimento, né? A fonte pagadora entrega um comprovante com o somatório do total do ano de 2015 para o contribuinte e também os recibos dos pagamentos com saúde e educação. Ok, delegado, muito obrigado pela sua participação. É isso aí, Amanda. É bom aí ficar atento aos prazos realmente para não sofrer penalidades, né? Volto com você, muito boa noite. Com certeza. Vamos tentar antecipar dessa vez, né? Não deixar para a última hora. Muito obrigada pelas informações. Samir, uma boa noite para você. E agora a gente volta a falar do trânsito. Você vê imagens nesse momento da rotatória do Coroado na saída de quem vem ali da zona leste da cidade. Trânsito bem tranquilo, sem nenhuma retenção, a gente não vê congestionamentos. Nesse momento, fluxo de carros está bom para o horário. O índice de casos de AIDS entre os jovens no Amazonas ainda é alarmante. O estado é o segundo do país com maior número de ocorrências da doença na faixa etária de 15 a 24 anos. Por isso, alguns deles estão sendo treinados a orientar outros jovens e até fazer testes rápidos de diagnóstico de HIV. No treinamento, eles recebem informações sobre AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis e aprendem como fazer o teste rápido de HIV. Então, aqui eles estão vendo os sintomas, como solicitar um teste e como realizar um teste rápido para triagem do HIV. Caso seja necessário, a gente confirma, leva para a unidade de saúde e vai confirmar se esse teste realmente é reagente ou não. Depois, os alunos aplicam neles mesmos os ensinamentos. Ele demora a parte técnica 15 minutos, 5 minutos para que a gente colete a questão do fluido oral, que é o fluido que sai entre as gengivas e o dente, na verdade não é a saliva como acham, e mais 10 minutos a gente precisa para que ele realize esse teste, para que ele dê reagente ou não reagente. Se a linha de teste tivesse ficado marcada, ele seria reagente, seria um teste positivo para HIV. Todos são voluntários e têm a missão de alertar outros jovens sobre a necessidade desse diagnóstico. Você, independentemente do resultado da reagente, não reagente, você está ali orientando uma vida, uma juventude. E começar a tirar aquele preconceito de que todo soro positivo vai morrer. E que não é assim. E também levar a ideia da conscientização. Nada melhor do que levar a juventude para explicar o que é o HIV, como é viver com HIV, as formas de prevenção, mesmo porque a sexualidade é um assunto assim, muito amplo. Depois do treinamento, as equipes vão para as ruas fazer o atendimento itinerante nesse ônibus do projeto Viva Melhor Sabendo. E o objetivo é levar informação justamente para os jovens. Isso porque nos últimos 5 anos aumentou o número de pessoas com HIV/AIDS na faixa etária entre 15 e 24 anos. Hoje, eles representam mais de 26% dos casos diagnosticados aqui no Amazonas. A gente sabe que o fator principal para isso ainda é o diagnóstico tardio, é o fato das pessoas procurarem muito tardiamente os serviços de saúde, né? E por isso, quando chegam muito graves, vindo alguns a falecerem. Então, por isso, nós estamos intensificando não só o diagnóstico, né, ampliando o diagnóstico em todo o estado para que essa detecção seja mais precoce, como também estimulando o início, né, imediato do tratamento, no caso daqueles pacientes com diagnóstico positivo para HIV. A coordenadora aponta ainda que, além de ocupar o 2º lugar entre os estados com o maior número de casos de HIV, o Amazonas está na 3ª posição entre os que têm mais mortes pela doença. E tem outras pessoas infectadas que ainda nem sabem que tem o vírus.
né, mas que estão se relacionando sem o uso do preservativo, né? A gente ouve muitos jovens falando: mas se eu pegar AIDS, hoje tem remédio. Apesar de ter remédio, só as pessoas esquecem que ela tem que tomar remédio todos os dias para o resto da vida, porque a AIDS ainda não tem cura, não foi descoberta a cura para a AIDS, né? Existem medicamentos para controlar a multiplicação do vírus dentro do organismo. O atendimento itinerante vai ser 2 vezes por mês até o fim do ano, mas os testes podem ser feitos nas unidades básicas de saúde e na Fundação de Medicina Tropical. O norte do país é a região onde se concentra a maioria das populações indígenas. E hoje, no Dia do Índio, uma das preocupações é com a preservação das tradições desses povos. No Amazonas, um projeto incentiva as novas gerações e mostra a importância de se preservar os valores e costumes dentro da sala de aula. O cumprimento Saterê Maué na boca de um garoto de 5 anos. O access. Nessa comunidade chamada Inhambé, que fica no Rio Negro, vivem cerca de 4 famílias de 2 etnias, Saterés e Ticunas. 3 vezes por semana tem aula por aqui. E não é uma aula qualquer. O professor não é formado, mas é dele a responsabilidade de manter vivas as tradições por aqui. Essa necessidade, né, de manter a tradição, a cultura, inclusive de repassar de pai para filho, né? E a gente recebe também essa orientação, né, não só para o nosso filho, mas para o nosso sobrinho, para toda a aldeia, inclusive para as pessoas também que querem fazer parte, para aprender a ter esse diálogo na cultura, na língua. E nós precisamos fortalecer isso, né? Cerca de 10 alunos frequentam essa sala no meio da floresta. Aqui eles estudam as 2 línguas nativas dos Saterés e dos Ticunas e aprendem os costumes, cantos e danças. Porque perder tudo isso seria muito triste. Principalmente, eu não quero que minhas filhas esqueçam que elas têm uma cultura assim bem mesmo tradicional, né? Então eu não quero que elas percam isso, não quero que elas tenham vergonha. Então, assim, hoje em dia ainda existe discriminação, né? Então, aí eu tento botar na cabeça delas, eu falo para elas que elas não têm que ter vergonha, não têm que se intimidar do que ela é, do que elas são, né? Pedro e Irá são casados. Ela, Ticuna. Ele, Sateré, líder da aldeia. Por aqui, rituais são mantidos. O da tucandeira, por exemplo, transforma meninos em homens. E os mais jovens querem e gostam, apesar da dor. Vale a pena. E fica um bom caçador, bom pescador, pega nenhum tipo de doença. Agora as meninas podem optar. As ticunas, na primeira menstruação, arrancam fio por fio da cabeça, até ficar totalmente careca. Já as saterés, assim que a menina vira moça, é trancada numa casa sozinha, onde apenas as mulheres têm acesso. Depois de 15 dias, saem para serem raspadas com dente de paca. Tem que passar, né? Entre um e outro? Poderia escolher o de sateré, que é mais assim, mais... O de raspar o corpo? Uhum. Dá medo? Dá. É a escolha bem mais difícil do que decidir qual desenho fazer no corpo. Essa tinta é feita de genipapo. Dura em média 15 dias. É uma das diversões favoritas por aqui. Estão, inclusive, nas roupas que são confeccionadas. Assim como o almoço, jantar, que também é por conta deles. Apesar das dificuldades na educação regular, já que muitos não conseguem se matricular pela falta da certidão de nascimento, quando enfim pisam numa sala de aula, começam a sonhar alto. Ser médico, enfermeiro, vai ajudar outros povos também, na outra comunidade. Tradições preservadas são também as sementes para o futuro. De um líder tuxaua a um grande médico. Seja qual for a melhor escolha, que nesse dia 19 de abril, todos os índios possam dizer nas suas línguas nativas, com orgulho do conhecimento que recebem e que a gente também aprendeu um pouquinho, que está tudo bem. O access. Que essas tradições não se percam no tempo. E hoje, 19 de abril, também é uma data especial para o Grupo A Crítica. A gente comemora os 67 anos da fundação do jornal, que há quase 7 décadas tem a proposta de andar de mãos dadas com o povo.
Para isso, é preciso muito esforço e dedicação de dezenas de profissionais que trabalham todos os dias para que a notícia chegue até você. As notícias não param e a equipe do jornal A Crítica também não. Mais de 70 profissionais trabalham para levar ao leitor informações de qualidade. Uma união entre experiência e juventude, sonhos e realizações. Isso há 67 anos. Olha só, o nosso desafio diário é sempre entregar para o leitor um produto que lhe ofereça algo sempre mais, algo a mais do que ele encontra na internet ou na televisão. Então, esse desafio começa na pauta que nós produzimos e a gente sempre pensa como o leitor vai ficar satisfeito com um assunto que ele vai ter uma abordagem mais profunda. Tudo começou com um homem, Humberto Calderaro Filho, o fundador do jornal. O sonho da primeira edição foi realizado em 1949. 5 anos depois, o jornal noticiava a renúncia do então presidente Getúlio Vargas. A chegada do homem à Lua e o impeachment do Collor também ganharam destaque. Ao longo desses 67 anos, foram mais de 24 mil unidades, mesmo em tempos de tanta modernidade. E o segredo para manter viva no amazonense a tradição de ler o jornal é um só: seguir o slogan da empresa, a crítica de mãos dadas com o povo. Esse de mãos dadas com o povo que está na gênese do jornal, está no DNA do jornal, criado pelo seu Humberto Calderaro, é o que faz o jornal continuar vivo a cada dia, é o que faz a gente vir para cá e fazer sempre um bom trabalho, levar para a população e a população continuar acreditando, comprando e garantindo mais décadas de vida aí pela frente. Que venham mais 67. Se Deus quiser. E a gente termina essa edição com o nosso parabéns a todos os profissionais que contribuíram e continuam ajudando a manter a qualidade e a credibilidade do jornal A Crítica. Nosso agradecimento especial ao fundador Humberto Calderaro Filho e a todos os profissionais envolvidos nesse sonho. Aqueles que se doam todos os dias por paixão ao jornalismo e ao sistema A Crítica de comunicação. Nossas sinceras homenagens. Uma excelente noite para você e eu te espero amanhã.